Aleluia! Maravilha, glória a Deus, amados. Que igreja linda. Que louvor maravilhoso prestamos ao Senhor. Que coral. Podia ir para Rolândia todo esse pessoal. Pessoal do louvor. Que presença de Deus. Você que está visitando, está aqui uma igreja viva. Está aqui uma igreja dinâmica. Uma igreja que ama o Senhor. A gente sente o amor de Deus aqui, não é? Eu, se fosse você, se não participa de nenhuma igreja, viria para cá, tá certo? Aqui é um lugar para estar com a família, estar com os nossos filhos, ensinando no caminho do Senhor, como nós precisamos nesse tempo, não é? Então, eu estou cheio de alegria aqui. Pastor Cleuber, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, ver o que Deus está operando aqui em Bauru, ver que vai acontecer aqui o primeiro encontro com Deus. Depois nós temos um recado, hein? Tá certo? Olha o irmão que deu o recado, que é o pastor, né? Pastor Eli, não é? Puxa, ele é bom no recado, hein? Olha, falou assim, não é de uma forma tão especial sobre o encontro com Deus. Como é que é? É o gestor. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre o encontro com Deus. Quantos aqui já foram no encontro com Deus? Levanta a mão assim. Fiquem em pé, por favor, os irmãos que foram no encontro com Deus. Olha, muita gente, hein? Vamos lá, 1, 2, 3, o encontro é? Agora vamos nos colocar todos em pé. Pega aí a sua Bíblia. Êxodo, segundo livro da Bíblia. Êxodo capítulo 14. Êxodo 14. Quero saudar aos pastores, e na pessoa do pastor Cleuber agradecer aos pastores, a acolhida, ao conselho dessa igreja, aos presbíteros, não é? Sei que vocês amam o Senhor e têm buscado servir ao Senhor, envolvido aí a sua vida, a sua família, com empenho, nesta linda obra. Aos diáconos, à equipe diaconal, a todos os líderes de todos os ministérios, departamento infantil, adolescentes, jovens. Que lindo, irmãos. Que lindo ver essa igreja desta forma. Ontem nós estávamos no Proclame, lá em Maringá. Foi um tempo muito lindo. E a igreja presbiteriana independente do Brasil, estávamos lá com o presidente, com vários pastores, bastante gente participando do encontro. Na verdade, nós sentimos que a igreja, em todo o Brasil, ela precisa disso. Ela precisa dessa paixão, desse fogo, deste avivamento, que na verdade é um começo. Deus tem muito mais. Eu estava ali orando, pensando, os irmãos estão inaugurando o templo, tão lindo. Mas irmãos, quantos cultos nós vamos ter aqui? Porque nessa caminhada, com esse amor, com essa paixão pelo Senhor, a igreja, o templo já está quase que lotado. Com essa paixão nós vamos ter 2 cultos, 3 cultos, 4 cultos, 5 cultos. Pessoas esperando lá fora para entrar. Quanto mais nós vemos a sociedade caminhar dessa forma, que vai se perdendo cada dia mais, há também uma fome enorme pela palavra, por vida, por um lugar que realmente fale de algo que dê consistência à caminhada. E essa igreja é uma luz muito especial, muito forte em Bauru. Vocês sabiam que vocês são referência na IPI do Brasil? Saímos por aí, a gente vai conversando, e alguém diz: pastor, sabe lá a igreja, lá em Bauru, a terceira igreja do pastor Cleuber? Ah, pois é, Deus está fazendo uma obra linda lá. Que coisa tremenda, irmãos. Não percam um culto, venham mesmo, estejam envolvidos com paixão. O encontro com Deus vai dar muito trabalho à igreja, mais trabalho ainda. Mas irmãos, é algo espetacular, é algo que o Senhor vai usar para trazer muitas e muitas e muitas vidas, e restaurar muitas e muitas e muitas famílias. Nós já tivemos
já fizemos mais de 60 encontros. Perto aí, provavelmente 6.000 pessoas já passaram pelo encontro. De muitas denominações. Batista de Florianópolis já esteve lá, pastor com equipe. Assembleia de Deus de São Paulo. Vários pastores. Cheguei num encontro, num dia desses. Tinha uns 4 pastores da Assembleia de Deus fazendo um encontro. Lá na IPI. E eu olhava para aquilo e eu falava, Deus, é demais isso. Nós temos uma história linda. Ontem eu falava no Proclame, o pastor Áureo estava lá. Nossa história de igreja é a história de despertamento. Nossa igreja não nasceu numa geladeira. Nós nascemos no fogo, no despertamento. Esse é o nosso lugar. Esse é o nosso lugar, esta é a chama que tem que voltar de uma forma muito linda, de uma igreja que ama a palavra, ama adorar ao Senhor, ama estar na casa do Pai, uma igreja que sabe evangelizar, falar do amor de Jesus para as pessoas. Vamos no texto. Êxodo 14, uma história muito conhecida. Hoje pela manhã nós falamos sobre a multiplicação dos pães e peixes, é mais conhecido que essa. Eu acho que as duas estão ali. Nós vamos ler a partir do 5º verso. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo e disseram: que é isso que fizemos? Permitindo que Israel nos deixasse de servir? E aprontou Faraó o seu carro e tomou consigo o seu povo. E tomou também 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito, com capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém os filhos de Israel saíram afoitamente. Perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavalarianos, e o seu exército, e os alcançaram, acampados junto ao mar, perto de Piairote, de defronte de Baal-Zephon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tirasse de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito: deixa-nos para que sirvamos os egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos o livramento, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Eu gostaria de chamar você a caminhar mais alguns versículos. Eu ia parar aqui, mas versículo 16. E tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam, e entrem nele. Serei glorificado em Faraó, e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Então, o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel,
A nuvem era escuridade para aqueles e para este esclarecia a noite. De maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam aproximar-se. Eu quero nessa noite falar sobre, com base nesse texto, caminhos que me assustam. Na verdade eu pensava em outra palavra e o Senhor foi sinalizando para ministrar essa palavra e Ele sabe por quê. Todos nós aqui sabemos por certo que é uma viagem difícil. Quem aqui já fez uma viagem difícil? Eu creio que todos. Uma viagem que não deixou uma boa recordação, ou boas recordações. Nós não gostamos de fazer uma viagem difícil. Aliás, não gostamos de nada que seja difícil. Quem aqui gosta de coisas difíceis? Quem aqui gosta de passar por lutas, dificuldades? Há alguém aqui nesta noite que tem orado, pedindo a Deus para piorar a sua vida? Nós não gostamos de momentos difíceis, mas também é verdade que nenhum de nós está isento de momentos difíceis. Nós enfrentamos e passamos por lutas. Fazer uma viagem, amados, num caminho que eu conheço, pode ser muito agradável. Faça um plano na viagem, para almoçar, para tomar um lanche, ou simplesmente para ir ao banheiro, descansar um pouco, esticar as pernas. Mas é muito difícil viajar por um lugar onde nós não conhecemos. Se estamos cansados, se é noite, se a estrada não é boa, se está chovendo, nós dependemos dos faróis. E quando a situação vai ficando mais apurada, o melhor é parar. Melhor é dizer não dá mais, para continuar nesta viagem. No nosso texto, nós temos uma viagem, num caminho desconhecido, uma viagem pelo deserto. Mas é interessante nessa viagem porque logo nos versículos 20 e 21 do capítulo anterior, nós temos uma declaração de que o Senhor ia com eles. E o Senhor ia com eles durante o dia, numa coluna de nuvem. E durante a noite, numa coluna de fogo. Então, amados, se a Bíblia terminasse aqui, tudo o que nós esperaríamos, se não conhecêssemos a história, é que tivesse acontecido uma viagem com só alegria, calmaria, facilidades, tudo acontecendo no tempo certo. Mas nós temos o capítulo 14, e foi ele que nós lemos. Mas nós não lemos isso. Nós não lemos que aqui tenha sido uma viagem fácil. Aliás, nós temos aqui um caminho que assusta. Assusta a qualquer um de nós. Assustou o povo de Israel. Todos nós aqui, por certo, já passamos por caminhos que nos assustaram. Podemos lembrar de situações que enfrentamos nessa nossa caminhada. Hoje à tarde eu estava pensando, pela manhã falamos um pouco sobre isso. Sou de Minas Gerais, filho de uma família, falamos hoje cedo, materialmente muito pobre. Aos 12 anos, fui nomeado superintendente da escola dominical, na IPI. O tempo foi passando. Aos 18 anos, meus pais se separaram. Eu sou filho mais velho. Comecei hoje
a lembrar dos embates da vida. O tempo de seminário. Comecei a lembrar de alguns fatos do ministério pastoral. Me lembrei hoje de um fato em Rolândia. Nós estamos em Rolândia há 22 anos. É uma igreja linda, Rolândia. Mas foi em Rolândia que nós enfrentamos as nossas maiores lutas. Eu estava me lembrando hoje de uma ameaça de morte. O conselho precisou tomar uma decisão a respeito de um projeto social. E quem estava trabalhando naquele projeto não gostou. Levou a igreja para a justiça, para o Ministério do Trabalho. Na primeira audiência, quando nós saímos, ele olha bem para mim e diz assim: se não aconteceu o que eu quero, eu te mato lá no púlpito. E nós começamos a ficar assustados. Minha esposa já não tinha mais paz e a cidade é pequena, são 63 mil habitantes. E o tempo se passou, hoje ele é membro da igreja. Mas depois que as ondas enormes passaram, não quero contar sobre isso, quero só apontar alguns fatos aí. Ele disse assim, ele me procurou para orar por ele, porque a situação ficou difícil para ele, não naquele caso, mas com o passar dos anos, Deus foi tratando aquela pessoa. E ele, um dia que eu abri a porta do escritório, depois de alguns anos, era ele que estava me esperando. E ele disse: pastor, o senhor ora por mim, põe a mão na minha cabeça, ora por mim. E eu orei por ele, e ele disse: eu quase te matei. Quando nós chegamos em Rolândia, isso foi logo no início lá, eu comprei um carro novo, um Gol, 96, 1.0, aquele I. Passaram alguns dias, um carro na cor preta. Passaram alguns dias, um irmão ligou em casa, dizendo: pastor, o senhor não importa de eu comprar um carro igualzinho ao seu? Falei: é uma honra. Eu não estava entendendo o que Deus estava fazendo. E aquele homem comprou um carro igual, colocou os mesmos adesivos. Nós usamos adesivos da igreja nos carros. E aquele homem, naquele dia que ele me procurou para orar por ele, ele disse: eu quase te matei. Eu persegui o teu carro. E quando eu cheguei, eu estava armado, e eu cheguei e parei o meu carro, você tinha parado, que eu olhei dentro do carro, não era você, era um irmão tal. Caminhos que nos assustam. Sabe, amados, mas eu não vim aqui me lamentar. Nesses caminhos difíceis, Deus tem nos ensinado grandemente. Na verdade, sou apaixonado pela obra, pela igreja, e eu vim aqui expressar alegria em servir ao Senhor, mas dizer aos irmãos que nesta viagem da fé, em primeiro lugar, há acontecimentos que não são esperados por nós. Há fatos que nós não esperamos. Há situações na caminhada da vida que vêm para provar a nossa fé. A Bíblia, ela nos revela ao longo da história que o caminho de Deus nem sempre é o caminho mais curto. O caminho de Deus nem sempre é o caminho mais perto. Nem sempre é o caminho mais fácil, o caminho mais cômodo. Nem tampouco o caminho que do ponto de vista humano parece ser o mais certo ou o mais lógico. Eu fico pensando nessa caminhada. E o que me intriga nessa caminhada
dizer que a nuvem estava de dia, e ela se manifestava como uma coluna de fogo à noite, mas que essa nuvem vai conduzindo o povo, e de repente ela para diante do Mar Vermelho. Eu olho para esse texto, eu não consigo entender isso. Um caminho inesperado. Eu creio que alguns perguntaram, isso é confiar em Deus? Mas além da nuvem parar diante do mar, quando eles olham, o exército de Faraó está com todo o seu potencial chegando, vindo atrás. Eu creio que alguns se levantaram ali e disseram o seguinte: eu sempre disse que não devíamos confiar na nuvem. Eu sempre disse que foi uma fria. Eu sempre disse que não era por aí que nós deveríamos andar. Israel está agora diante do mar, sendo perseguido por Faraó. O povo não entendeu. O povo não entendeu aquela situação. Eu quero nesta noite perguntar a você: há alguma situação na tua vida que você não entende? Alguma coisa que está acontecendo na tua história que você não esperava? Alguma situação familiar? Coisas que parecem insuperáveis. Alguém diz assim: é que eu tenho promessas, mas elas nunca se cumprem. Eu estou desanimado. Alguém que diz: tenho, ou na minha casa, problemas emocionais. O médico, em vez de diminuir o remédio, aumentou. Eu não estou entendendo. Eu, na verdade, não esperava isso. Problemas conjugais, problemas financeiros, doença, morte. Amados, em cada uma destas áreas ou outras, nós somos suscetíveis a decepções. Olhamos para a nossa humanidade e de repente nos vemos como o povo de Israel em frente ao Mar Vermelho e os egípcios vindo atrás. Sabe, queridos, o Senhor Jesus diz em João 16:33: tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então há fatos que nós não esperamos. Em segundo lugar, há acontecimentos que ninguém pode explicar. Ninguém consegue explicar ou entender, nem os da fé. Você olha nesse texto e você vai ver no versículo 9, 10, 11, os da fé, o povo de Deus, não entendendo o que estava acontecendo. Mas quando você vai no versículo 3, você vai encontrar aqueles que são de fora, e aqui expresso na pessoa de Faraó, também não entendendo, e ele diz no versículo 3, estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Nem os de dentro entendem, nem os de fora entendem. Quem nesta noite pode dizer: pastor, já passei por um fato inexplicável, ou estou passando por uma situação que eu não entendo? Sabe, amado, nós sempre queremos as coisas do nosso jeito, não é? Sempre oramos para que aconteça de tal forma e tal forma. Nós procuramos o caminho mais curto, o caminho mais lógico para alcançar os objetivos. Nós trabalhamos, irmãos, no campo da lógica e da razão. Mas nós olhamos nesse texto e em toda a palavra e vemos que Deus trabalha no campo da fé e da obediência. Daí as expressões: o justo viverá por fé. Daí as expressões: Abraão, sendo chamado, obedeceu.
Nós olhamos para tudo isso e nós não entendemos quando o Senhor diz: Moisés, levanta o bordão, o cajado, estende a mão e você vai dividir o mar. Eu não entendo, ninguém pode explicar. Mas sabe o que mais eu não entendo, irmãos? Eu fiquei olhando nesse texto agora há pouco e pensando, quando lá no versículo de número 8 diz que o Senhor endureceu o coração de Faraó para perseguir os seus filhos. Eu não entendo isso. Você vai lá no versículo de número 17 e nós vamos encontrar o Senhor dizendo: endurecerei o coração dos egípcios para que vos sigam. O quê? Deus, de que lado o Senhor está? O povo de Israel não imaginava jamais que poderia passar pelo meio do mar. Jamais. Em nossa vida, eu quero profetizar sobre a tua vida nessa noite, que na nossa vida Deus também abre caminho para que nós passemos no meio das circunstâncias. Nós não entendemos, mas Deus está no comando. Estava hoje pensando naquela canção: os teus caminhos posso não entender, Senhor, mas sei que tudo é visando o meu crescer. Se lutas e tribulações eu tenho que passar, te peço forças para continuar a crer e a confiar no grande amor que tens, meu Pai, por mim. Não sabemos explicar, muitas vezes nem nós. Os ímpios então nem se fala, não sabe explicar. Mas em terceiro lugar, o caminho é seguro quando conhecemos quem está no controle. Quem está no controle? Para Israel, Deus prepara o caminho no deserto e no mar. Amados, é isso que move a nossa caminhada. Olhar para além da razão. No mundo que cada vez vai se perdendo, a igreja vai sendo cada vez incendiada, apaixonada como nós estamos aqui nesta noite, declarando: Deus está no controle. Nós olhamos e lembramos de José, filho de Jacó. Deus prepara um caminho para ele na cova e no cárcere. Ele vai passar pela cova, ele passa pelo cárcere. Aonde está aquele sonhador? Está na cova. Onde está aquele que teve um lindo sonho de ser um vencedor, e que ele estaria então vencendo, e alguém diz: ele está no cárcere. Mas quem está no controle? Nós olhamos, encontramos Daniel. Tem que ter uma cova de leões na vida de Daniel. Por que isso? Ou para quê? Nós encontramos o livro de Daniel terminando, dizendo que ele termina em pé. Mas nós encontramos ele na cova. Mas quem está no controle? Nós olhamos para Sadraque, Mesaque e Abedênego, esses amigos de Daniel, e eles têm um caminho na fornalha. Uma fornalha aquecida 7 vezes mais. Uma fornalha que aqueles que chegam para lançá-los são queimados. E lá no meio da fornalha, quem está no controle? Nós encontramos Davi. E ele tem pela sua frente, depois de ser ungido rei, nós vamos encontrar Davi enfrentando lutas, aquele que enfrenta o gigante. E quando nós olhamos para tudo isso, eles trilham esse caminho
eles trilham na presença de Deus. E algo que marcou meu coração nesses dias, está lá no livro de Naum, capítulo 1, o 3º versículo. Deus tem seu caminho na tormenta e na tempestade. Deus tem um caminho na tormenta, Deus tem um caminho na tempestade. A questão, amados, não é o que nós estamos passando e que experiências estamos tendo. A questão é quem está no controle da nossa vida, quem está no controle da nossa casa, quem está no controle da caminhada e dizendo: eu estou adiante. Você nota o anjo saindo de um lugar e passando para outro, Deus dizendo: eu estou conduzindo esse povo. Um dos textos que mexe muito com a minha vida a respeito do controle de Deus é olhar no capítulo 12 de Atos, quando Herodes vê que isso é agradável, mas sabe o que marca o meu coração? Na noite que antecedia a sua apresentação, e que Herodes pensa que vai ser uma festa enorme, ele está no meio de 2 soldados acorrentados, e o que marca muito a vida é a expressão que ele está dormindo. Quem dormiria numa situação dessa? Ele está dormindo, o anjo chega, ilumina a prisão, e ele continua dormindo. O anjo tem, diz o texto, que despertá-lo, tem que tocar nele. Isso significa alguém que confia, isso significa alguém que confia naquele que está no controle. E ele então é acordado, e o anjo diz para ele: se vista aí, põe sandálias nos seus pés, vamos sair. E para onde? Só me siga, só vem atrás de mim aí, só vem atrás. Aí passa um portão, passa outro, e vão saindo. Amados, quem está no controle da nossa vida envia o sustento. Mandou o Senhor maná 40 anos para o povo. E eu gostaria de destacar nesta noite que o Senhor é o que envia o sustento para a nossa vida material. O maná, 40 anos. A palavra nos ensina no Salmo 104, versículo 27 a 29, que o nosso sustento vem do Senhor. Nós vamos um pouco mais. Vamos encontrar o Senhor fazendo jorrar água da rocha. Nós vamos encontrar naquela situação em que não se tem água, o Senhor podia fazer pelo menos brotar da areia, parece que seria mais fácil. Mas Deus é inexplicável. Ele faz brotar da rocha. Nós vamos estudando a palavra. E vamos encontrar em 2 Coríntios capítulo 1, versículos 3, 4, capítulo 7, versículos 5 e 6, que Deus nos sustenta emocionalmente. Esse Deus que está no controle, Ele traz o sustento para a nossa caminhada. Amados, eu estava hoje à tarde pensando nisso, em uma batalha emocional. Há um avanço do inimigo tentando nos atingir emocionalmente. E a palavra nos ensina que o Senhor é o nosso consolo, e Ele nos consola para que nós sejamos instrumentos de consolação. Paulo diz em 2 Coríntios 7, 5 e 6, ele diz que tribulação por dentro e tribulação por fora, mas o Senhor está no controle, o Senhor está no comando. Nós, em quarto lugar, podemos pensar que o caminho com Deus tem a atmosfera do milagre.
Podemos lembrar de Pedro novamente. Quando ali no Evangelho de Mateus, capítulo 14, eles estão navegando na maior dificuldade. Estão para morrer e pensam que não tem saída. O Senhor vem andando sobre as ondas. Eles ficam com medo. Mas você sabe a história que Pedro pergunta-se ao Senhor, porque todos ali estão dizendo que é um fantasma. Jesus diz: não temais, sou eu. E ele vem sobre as ondas. E agora, Pedro disse: se és tu, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Manda-me ir ter contigo. O Senhor diz: vem. E ele bota o pé para fora. E ele desce e começa a andar sobre as águas. Amados, a atmosfera do milagre. O milagre é extraordinário. São fatos que fogem aos nossos planos. Ninguém tem um plano de fazer uma viagem e passar a pé no meio do mar. Sabe o que eu estou dizendo e o que o Espírito Santo está falando? Que muitas vezes nós estamos enxergando um caminho, pensando que esse caminho é o caminho certo, por onde nós vamos trilhar. E o Espírito Santo nessa noite vem dizer a nós: eu tenho algo inusitado, extraordinário, maravilhoso, que vai se transformar num grande testemunho, não só na tua vida, mas para gerações. Na história, nas gerações. Milagre é incomum. Não são fatos que ocorrem todo dia. Sabe, irmãos, nós encontramos o povo sendo alimentado 40 anos com maná. Mas em nenhum outro momento da história nós encontramos, eu nunca li, não sei, que caiu maná em outro lugar. É interessante pensar nisso. Mas hoje eu tenho ouvido, e eu sei que irmãos aqui têm ouvido, não que tem caído maná, mas que vasilhas têm sido cheias em casas que estão enfrentando luta. Eu tenho ouvido pessoas que dizem: pastor, eu estava sem dinheiro para comprar arroz, tinha uma canequinha só na lata. É Jesus tremendo. Eu não sabia o que fazer. E fui, pastor, e abri a lata. E ela estava na boca, estava cheia de arroz. Tenho ouvido pessoas testemunharem que não tinha açúcar, não tinha dinheiro para comprar açúcar, mas de repente vão na lata de açúcar, abre a lata, ela está cheia. Esses dias ouvindo uma irmã que estava com vontade de tomar café, não tinha dinheiro para comprar o café. Bate alguém na porta e traz o quê? Café. Temos ouvido de pessoas que o café também ele aumenta na lata. Eu já apanhei café no sul de Minas Gerais. Para o café chegar na condição de pó, dá muito trabalho. Tem que apanhar o café, secar o café, limpar o café, torrar o café. E minha mãe falava assim: Adilson, vai lá moer. Tinha um moinho lá, pequenininho assim. Eu falava: meu Deus. Ia lá, botava um café torrado e ficava lá. E saía o pó. Então não é fácil chegar no pó de café. Mas nós temos um Deus, Senhor de toda a história, das coisas grandes e pequenas, que comanda a nossa vida,
que faz o café aumentar na lata, no pote, porque Ele é o Senhor das nossas vidas. E nesta noite eu quero profetizar sobre a sua vida, o Senhor abrindo um caminho onde não há o que fazer, Deus abrindo uma estrada, como Ele abriu no meio do mar, e o povo passou a pés enxutos, onde não há o que fazer, não há o que ir, não há solução, o homem não pode, mas o Senhor manda um homem dividir o mar. Aleluia. Caminhos que me assustam. Amados, nós podemos como igreja contar com a vitória de Deus. Nós somos o povo de Deus. Enquanto o povo de Deus andou na presença dele, Israel foi vitorioso. Entre tantos inimigos, o povo venceu os egípcios, o povo venceu os cananeus, as mulheres de Jericó caem, a cidade de Ai é vencida, os reis são vencidos. Olhe para Deus nessa noite, contemple a sua majestade, a sua glória, a sua soberania, e ainda que adiante esteja o mar, ainda que a nuvem tenha parado, e venham os questionamentos, Ele sabe o que fará em nossas vidas, sabe o que fará na nossa caminhada, como igreja do Senhor Jesus Cristo. Talvez você diga: pastor, não estou entendendo porque eu pedi força para Deus e Ele me deu dificuldades. Eu pedi sabedoria e Ele me deu problemas para resolver. Eu pedi coragem e Deus me deu perigo para superar. Eu pedi favores e Deus me deu oportunidades. Mas você nessa noite pode levantar e dizer: eu não recebi tudo do jeito que eu pedi, mas eu recebi tudo de que eu precisava. Tudo de que nós precisamos. Ele é o comandante. Ele é o Senhor da nossa vida. Eu fico pensando na vida desse povo um pouco mais. Parece que Deus os levou num beco de destruição. Parece que Deus os levou num beco sem saída. Mas é nessa situação que a glória de Deus vai se manifestar. Deus não somente vai livrar você que se sente num beco sem saída, mas Ele vai ensinar uma lição inesquecível, que mais tarde vai se reverter em salmos, cânticos de louvores, bênção para as gerações. Essa atmosfera de milagre, nós estávamos aqui louvando, a alegria, essa irmã que vem à frente se dobra, as meninas que vieram para dançar, a alegria da igreja, a glória neste lugar. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas não é somente aqui no culto, é na nossa casa, é com os nossos filhos, é no nosso trabalho. A glória de Deus vai se manifestando. Nesses últimos dias, tenho ficado impressionado com uma mulher chamada Elizabeth Dabney. Foi uma irmã cujo propósito principal dela foi a oração. Quando dormia um pouco, era para restaurar as suas forças, para retomar as suas vigílias, sempre esperando em Deus. Essa mulher é incrível, você pode ler sobre ela. Ela não se envolvia em conversas levianas. Essa mulher, ela geralmente estava sempre falando das coisas do Senhor de uma forma bem direta. Ela ia nas reuniões. Normalmente ela chegava 1 hora antes, sentava quietinha e ficava orando. Quando terminava, ela se levantava e ia embora, ia para o seu lugar de oração. Fizeram uma entrevista com essa mulher, que começou a ser tremendamente usada nas mãos de Deus. Como ela começou e como é que é a sua vida?
E ela contou o seguinte: meu marido era pastor. Ele era pastor na Filadélfia. E ele foi enviado para uma região, um lugar em que não havia condições de fazer nenhum trabalho. Um lugar muito carente. Foi alugada uma sala. No primeiro culto não apareceu ninguém. Só nós. Ela viu que seria um trabalho difícil. E que naquela parte da cidade, se não fosse a oração de uma forma especial, não haveria impacto de forma alguma. E ela fez um propósito, que se entregaria à oração. Fez um voto a Deus, que se Ele enviasse pecadores àquele lugar, e eles fossem salvos, ela se dedicaria durante 3 anos a orar, jejuar. Ela iria 3 dias na semana, durante 3 anos, para o lugar, para a missão. E estaria orando, passando lá 3 dias. E durante 2 anos desses 3, ela estaria jejuando. A história diz que alguma coisa maravilhosa começou a acontecer. Quando ela falou para o marido que ia fazer isso, o marido disse: eu não concordo. Mas de repente Deus fala com ele, e ele entende que aquele era o caminho mesmo. E ela começou a ir, a orar 3 dias da semana, a jejuar. Os pecadores começaram a chegar. Aquela sala começou a se encher. E aí o marido viu que funcionava. E ele disse: continue orando, agora ore para Deus nos dar um lugar melhor e maior. E ela orou, e havia um comércio de frente ao salão. E então Deus moveu naquele lugar. O comerciante saiu, e a igreja foi colocada naquele lugar. E ela continuou, naquele tempo, orando. E o marido logo chegou e disse: ore para Deus nos dar um lugar maior. Ele estava animado agora. E ela começou a orar, e numa avenida perto, Deus deu um templo para eles. Muito grande. E ela contava, foi assim que começou. Até que um dia, ela está chegando para orar, para começar o seu período de oração. Deus disse para ela: pare e volte para casa. Vai para sua casa. E ela disse: eu vou orar. Eu quero ir falar com o Senhor, eu quero ir orar. E o Senhor disse: volte para casa. E a fez lembrar que dia era aquele. Era o dia que exatamente estavam completando 3 anos. Que ela vinha orando. E o Senhor disse para ela: volta. Ela obedeceu. E ela vai para casa. Quando ela está chegando em casa, o Senhor disse para ela: vai para o porão. E ela conta que tinha medo. Era escuro lá. Mas ela disse: eu vou. E ela pensou assim: será que o Senhor vai me levar para a presença dEle? Vai me chamar hoje? Deus disse para ela o seguinte: você honrou o meu nome, creu no milagre, eu vou te abençoar. Quando essa mulher entrou no porão, irmão, essa história é tremenda. Quando ela entra no porão, ele está iluminado. Uma luz maravilhosa. Deus fala com ela: eu vou te abençoar nesse lugar de uma forma especial. Ela tinha, antes de ir para o porão, colocado um sapato novo. E ela começou a ver como que do teto caísse água. E ela começou a louvar e a dançar diante do Senhor. E Deus falando com ela. E aquela água foi como que enchendo aquele lugar e tomando conta da vida dela. E ela dançou tanto e celebrou tanto sozinha naquele lugar, que arrebentou com o par de sapato. Deus disse para ela: vou te usar para a libertação de muitas vidas e para que pessoas sejam cheias do Espírito Santo onde você estiver. Isso aconteceu por muito tempo.
o ambiente do milagre, a oração, a comunhão com o Senhor. Eu quero terminar, olhe bem aqui. Eu disse agora há pouco que nós trabalhamos com o encontro com Deus e Deus tem nos dado muitas experiências. Temos muitos testemunhos. Alguns irmãos, como nós vimos e vocês sabem, foram lá. Mas, como eu disse que nós passamos por caminhos difíceis. Eu e a Eliane tínhamos uma luta. Nosso filho mais velho, ele estava na universidade, no 4º ano. Aliás, estava no último ano, 5º ano. No 6º ano. E ele não tinha feito um encontro, e ele disse, eu não vou para esse encontro. Nós estávamos bastante entristecidos. Nós estávamos perto de perder nosso filho. Para um pai que prega o Evangelho, para qualquer um é terrível. Às vezes eu digo em Rolândia, de que adianta batizar 1.000, 1.500, quantas pessoas forem, se eu perder meu filho, de que adianta? E ele dizia, eu não vou para o encontro. E esse negócio desse povo chegar no encontro e falar assim, o encontro é tremendo. Se um dia eu for, eu não vou falar isso jamais. E foi marcado um encontro. E amados, uma dor muito grande que nós tivemos nesse processo todo. Nós estávamos em Jerusalém. Era em torno de 1 da manhã em Jerusalém. Aqui é uma diferença de 5 horas. Aqui era mais cedo. A gente falava meia-noite, 1h de lá. Nós já estávamos deitados. Quando eu liguei para ele, e talvez tenha sido a ligação mais difícil da minha vida. Eu vi que nós estávamos perdendo o nosso filho mesmo. E ele chorava, e ele estava perdido. A 12.000 quilômetros daqui. Se eu pudesse, eu iria embora. Que noite difícil. E a gente falava com ele, e ele chorava. E ele chorava, e ele chorava. E nós estávamos perdendo o nosso filho, e nós estávamos em Jerusalém. Mas amados, nós sabíamos o que fazer. Orar ao Senhor e guerrear. E a tristeza foi muito grande, o caminho foi muito difícil. Mas nós oramos, colocamos diante do Senhor. No outro dia, acordamos pela manhã, caravana, o pessoal lá, a gente está todo feliz dizendo, hoje vai ser um dia de bênçãos. Só Deus sabe como é que estava o nosso coração. Oramos e guerreamos e viemos embora. Quando terminou a viagem, veio então um encontro. E ele dizia, eu não vou. Nós falamos, vem nessa data, filho. Ele disse, eu não vou, eu tenho plantão. Essa data, jamais, esse professor, jamais ele abre uma possibilidade. E eu tenho plantão nesse final de semana. E nós, joelho no chão. Ele precisava vir. De uma forma inexplicável. Terça-feira daquela semana, o encontro era na sexta. Ele liga para nós, diz para Eliane, diz o seguinte, o professor cancelou o plantão. Eu vou te contar uma coisa agora, desse ambiente do milagre. Nunca, até então, tinha vindo alguém de Cascavel
para o encontro com Deus. Nunca mais veio alguém de Cascavel para o encontro com Deus. Naqueles dias, um casal liga de lá: pastor, a gente nem conhecia eles. Tem jeito de eu ir participar do encontro? Vai escutando. Sim. Aliás, foi um amigo deles que entrou em contato com a gente. Sim. São de Cascavel, pastor. Cascavel. Acertamos para eles virem. E eu entrei em contato e perguntei: eu tenho um filho aí. Vocês podem trazer ele para o encontro? Eles disseram: podemos levar e trazer de volta. Combinaram. Veio o nosso filho, cara fechada. Tudo bem, eu vou. Mas não me peça, pai, para pagar o mico, de dar testemunho e dizer que o encontro é tremendo. Tudo bem, filho, vai para o encontro. E ele foi. O pessoal trouxe Cascavel, foi para o encontro. Quando chega domingo à noite, nós estamos lá aguardando a chegada dos homens. Era no meio do culto. De repente, tudo esquematizado. Começa a entrar os homens. Quem entra na frente com uma espada na mão, erguida, na frente dos homens? O Eduardo. Chegou na frente, subiu no púlpito, pegou o microfone. E começou a falar do que Deus fez na sua vida. Quero terminar, irmãos. As lutas continuam. Há caminhos que nos assustam. Mas o que Deus faz é muito maior. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo, não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meio-dia. Caiu 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste: o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares de alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor. Eu livrarei, pô-lo é salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação.